Also on the Word of God, ok? José Maria, Deus abençoe você, seja bem-vindo, você está com a palavra, tá bom? Pode parecer que a gente sempre ouve as mesmas palavras, muito obrigado, mas é de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Pastor Samuel, André, que nos recebem em sua própria casa, na intimidade de vocês, e nos tratam muito bem. Tem comida boa lá, o Samuel não é fácil não, tem que ser verdadeiro também, né? O Samuel não é mole não, na cozinha, ele está ganhando o Masterchef lá. Nota 10. Obrigado pelo carinho da igreja, obrigado porque temos aqui já alguns relacionamentos mais próximos, não é? Pastor Luciano, a Gil, que têm sido amigos da gente, Camila, Davi, Camila, obrigado pelo carinho, obrigado a vocês, tá? E obrigado pela confiança de repartir o púlpito, de repartir esse tempo com as suas ovelhas, com a sua igreja, e a gente pede a Deus que, como no primeiro culto, agora também Deus nos use, nos abençoe. Desejamos de verdade a bênção de Deus sobre este ministério, sobre a igreja do Senhor, aqui na América, em todo o mundo, porque o reino de Deus precisa prevalecer. Eu não sei se todos são brasileiros, mas a grande maioria aqui é de brasileiros, é isso? Orem pelo Brasil. Hoje seria realizado no Brasil uma marcha por Satanás. Você já imaginou? A que ponto nossa nação tem chegado? Eu tenho dito e falo com um certo cuidado que eu não sou pessimista, não. Eu creio que coisas boas vão acontecer no Brasil. Mas nós temos vivido um tempo de grandes desgraças no Brasil. Na ecologia, na política, na economia, na filosofia de vida do brasileiro. Mas Deus não está isento de tudo isso e nós cremos no senhorio de Deus sobre a nossa nação. E pela graça de Deus, a marcha para Satanás foi cancelada, não aconteceu hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muita gente tem orado e a gente teve mais essa vitória. Sabemos que é um adiamento, nós vamos continuar em guerra, em batalha espiritual. Eu desejo que Deus te abençoe. A palavra que eu separei hoje é uma palavra que ela é de levar a você não só otimismo, não só esperança, mas também entrega, confiança no Senhor. E o tema que eu separei é esse: como manter a confiança no Senhor. Só que o texto separado é de Lucas 23, 46. Esse texto foi o texto que nós chamamos de a última palavra da cruz. É a última palavra da cruz. Está em Lucas 23, 46. E nós vamos fazer juntos esta leitura. Diga comigo. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Por que será que eu escolhi um texto que é tão desafiador na vida de Jesus para trazer a você esperança, alegria, uma visão nova no ano de 2016? Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós vacilamos em nossa fé. Se você é como eu, de carne e osso, se você é como eu, um ser humano, e se você é como os líderes da Bíblia, homens e mulheres, tanto do Velho como do Novo Testamento, por muitas vezes você creu demais, você creu mais ou menos, ou você teve quase nenhuma fé e você vacilou. É verdade isso na sua vida? Você pode levantar a mão e confirmar que é verdade na sua vida? Você também teve momentos de altos e baixos na sua caminhada? Pode levantar a sua mão. Comece celebrando hoje aqui. Vamos admitir os nossos erros, nossas falhas publicamente. Então, nessa caminhada, nós vacilamos, nós temos momentos mais altos, momentos mais baixos. Mas a ideia da Bíblia é que nós tenhamos uma confiança
perene no Senhor, contínua no Senhor, que nós confiemos nele em todo o tempo, em todas as situações. E eu olho para esse texto e eu vejo que quem estava na cruz não era o Deus Jesus, mas o homem Jesus. A Bíblia diz que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 100% Deus, 100% homem, o que a gente até hoje não consegue explicar direitinho, mas a gente crê porque a Bíblia diz e é verdade. Mas ali, o homem morria, o homem que sentia dores morria, o homem que sentiu o peso do pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as épocas, recebia sobre ele toda aquela vergonha, toda aquela dor, que não era apenas física, mas era emocional, espiritual, tudo colocado sobre ele. Mas ele não duvida da imortalidade, ele não duvida do que viria depois. Ele não duvida do poder de Deus de ressuscitá-lo dentre os mortos. E a Bíblia diz que pela glória que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E ele ressuscitou e recebeu um nome acima de todo nome, e recebeu um poder que é o poder sobre o céu, a terra e o que há debaixo da terra. E a Bíblia diz que vai chegar um dia em que todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus por isso. E aí, nessa circunstância, ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu fico analisando essas palavras e vejo que ele estava apontando e iluminando o caminho dos céus com essas palavras para todos nós. Mas também estava nos ajudando a vivenciar na terra a realidade do céu. Ou seja, enfrentarmos todas as circunstâncias, situações da vida, sem vacilarmos, porque a gente sabe que há ladrões de esperança, há ladrões de fé, há situações e circunstâncias que roubam a nossa confiança do Senhor. Algumas vezes é aquela perspectiva profissional que não acontece, é aquele projeto financeiro que vazou água, é a empresa que não funcionou, é um relacionamento em que a gente pôs tanta esperança e ele não frutificou. São frustrações em todas as áreas, e eu algumas vezes digo também que é a enfermidade que a gente esperava que não chegasse e chegou. É uma notícia difícil e veio de fora e nos afetou tremendamente. É o concurso que a gente fez e não foi aprovado. Enfim, é tanta coisa que vem no nosso caminho, mas eu queria que nós pudéssemos hoje sair daqui como o profeta Abacuque, que num tempo terrível de crise, ele pôde fazer declarações lindas, como está em Abacuque 3, 17, 18 e 19, e a gente vai ler juntos essas expressões, porque elas irão iniciar essa caminhada aqui, e eu quero crer que no final de tudo, a gente vai poder dizer que independente das circunstâncias, independente do que aconteça, nós manteremos a confiança no Senhor. Você está pronto para esse desafio de fé? Então vamos ler juntos esta passagem. Diga assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Como ter uma confiança assim inabalável no Senhor? A passagem em que temos a última palavra de Jesus na cruz nos ajuda, e algumas lições para nós. A primeira lição: eu preciso, para manter essa confiança, nutrir com Deus o mais alto relacionamento. Este é um segredo que você não pode abrir mão dele, porque deixa de ser agora um segredo. Você está conhecendo-o.
nutrindo com Deus o mais alto relacionamento. A palavra de Jesus começa com a palavra Pai. Essa palavra, e assim como todo este texto, se encontra exatamente igual no Salmo 31, verso 5. E, segundo alguns comentaristas, fazia parte do processo de educação cristã espiritual dos filhos das famílias hebraicas. Antes de dormirem, de pegarem no sono, eles deveriam fazer essa expressão: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É interessante notar que essa expressão Pai na vida de Jesus não era mais uma palavra, mas era algo profundo, significativo na vida de Jesus. Ele várias vezes vai mencionar essa palavra numa relação com o Pai. No Sermão do Monte, ele faz isso por 17 vezes. Ele já adolescente vai dizer assim: olha, eu devo cuidar dos negócios do meu pai. Estava lá papai e mamãe procurando ele, ele estava lá no templo, eu preciso cuidar dos negócios do papai. Ele já tinha consciência do seu relacionamento de intimidade com o pai. No Evangelho de João, todas as vezes em que ele se refere a Deus, ele se refere a Deus como Pai. A oração conhecida, linda, né, que é a oração do Pai Nosso. Eu escrevi o melhor livro da minha vida, porque é único, eu nem tenho mais exemplares dele, e foi na oração do Pai Nosso que diz: Pai Nosso, uma lição de vida, e a primeira expressão vem lá, Pai, e em aramaico quer dizer meu Pai, Paizinho, Abba Pai, para nos ensinar que nós precisamos ter com Deus intimidade. Meus queridos, eu acho que uma das coisas que tem nos afastado de Deus é o excesso da religiosidade e a ausência da espiritualidade. Nós nos preocupamos mais em cumprir regras religiosas. Algumas vezes em como estão nos vendo, o que é que estão pensando de nós, o que é que o irmão, a irmã, o pastor, o outro pensa de nós, e nós estamos nos ausentando do relacionamento com Deus. Temos Bíblias demais em casa, mas temos pouca Bíblia sendo lida. Temos Bíblias em todos os jeitos, de todas as versões, de todas as formas, mas ela não é lida, estudada. Ela precisa ser o livro primeiro da vida da gente. Antes de olharmos quais são as notícias, para onde vai a economia, para onde vai a política, o que vai acontecer com o tempo, nós precisamos perguntar: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida hoje? Relacionamento com o Pai. E eu creio num Deus que é sim soberano, é terrível, horrendo, poderoso, mas eu creio num Deus presente, num Deus amoroso. Há uma canção, eu não sou nada para cantar, mas se eu soubesse eu arriscava em fazê-lo, que é aquela pequena canção que diz: Tu és soberano, Senhor. E eu uso muitas vezes cantar esta canção nos sepultamentos, porque fala de um Deus lá no céu, mas um Deus que se importa comigo também. Grande, poderoso, mas presente, real, no dia a dia da nossa vida. Então hoje, eu queria lhe desafiar a rever o seu relacionamento com Deus. 2016 e daqui para frente tem que ser diferente na sua vida espiritual. Você tem que ter um Deus que é mais do que seu Salvador, que é mais do que alguém que você recorre a Ele. Ele precisa ser o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro, o Deus presente, o Deus que há de conduzir os seus passos todos os dias, porque você vai ter com Ele relacionamento. E eu sei que isso deve começar com uma entrega espiritual da vida para Jesus. Ou seja, sem entregarmos a vida a Jesus, a alma para Jesus, sem a salvação de Jesus, não tem como começar esse relacionamento. Porque a Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus, mas só nos tornamos filhos quando nos entregamos a Deus através de Jesus, recebendo Ele como nosso Salvador. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 1, versos 11, 12 e 13, diz: Veio para o que era seu. Vamos ler juntos? Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que os receberam,
aos que creram em seu nome, olha o que diz a Bíblia, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, ou de algum homem, mas nasceram de Deus. Uma vez que nós nascemos de Deus, entregando-nos a Jesus, agora nós precisamos desenvolver essa amizade, crescer nesse relacionamento, ler mais a palavra, conversar mais com Deus, deixar Deus fazer parte da vida da gente, não colocar uma agenda para Deus dirigir, mas perguntar qual é a agenda de Deus para a gente e viver intensamente esta amizade com Deus. Amém? Por isso, irmãos, qual tem sido essa sua relação com Deus, esse relacionamento? Se você fosse quantificar, fazer uma avaliação de 0 a 10, que nota você daria a esse relacionamento com Deus? Se você precisar rever isso, eu queria que em nome de Jesus, hoje você pudesse rever a sua intimidade com Deus. E segundo a sua própria avaliação e do Espírito de Deus na sua vida agora, você pudesse dizer, Deus, me ajude, eu quero viver 2016, o meu melhor ano de relacionamento com o Senhor. Eu quero ter essa intimidade plena, essa amizade intensa, eu quero viver com o Senhor de verdade. E eu creio que Deus se faz presente na nossa vida. Você crê que Deus é uma presença real na vida dos que creem nele? Quantos creem? Levante a sua mão. É viver isso, meus irmãos. O dia da gente nunca será ruim com a presença de Deus, porque aí aprenderemos o que cantamos hoje, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Segunda grande lição para manter a confiança no Senhor, além de cultivarmos e termos com Ele o mais alto relacionamento, em segundo lugar, precisamos cultivar com Deus a maior segurança. E a Bíblia diz, Pai, nas tuas mãos. Meus queridos, é natural que a gente acredite nas pessoas, é natural que a gente acredite na gente mesmo, nos projetos que a gente faça. Nós somos instruídos a termos autoconfiança, não há nada errado nisso. É natural que a gente leia as projeções da política, da economia, de como as coisas estão acontecendo, das possibilidades. Mas há diferença entre fazermos todas estas leituras e confiarmos mais nisso do que em Deus. Porque tudo passa, tudo é temporário. Olha, a gente tem visto que empresas falem, os governos mudam, os governos não podem muitas vezes honrar as suas próprias promessas e compromissos. Um regime político inteiro fracassa, cai. Um amigo nos trai, um relacionamento é quebrado. Somos muitas vezes assustados com a realidade da morte. Enfim, nós passamos por dificuldades as mais variadas. Eu queria dizer que o único seguro que não falha é estarmos seguros nas mãos de Deus. E aí, eu fiz agora no primeiro culto um raciocínio que é interessante, a gente fica olhando para esse universo imenso. Até outro dia sabia-se de mais uma galáxia ou duas, agora já se sabe de vários outros planetas com as suas próprias galáxias. A gente olha para isso tudo criado, é algo assustador, por mais que haja tecnologia, investimento no conhecimento, nunca vão esgotar o tamanho do universo. Nunca irão conhecer todas as profundezas do mar e todas as espécies que existem no mar, as espécies marinhas, todos os répteis, todas as aves. Não vão conhecer todos os tipos de plantas, de flores. A botânica nunca vai chegar nesse auge, nesse clímax, ainda vai sempre haver um desafio novo. E aí, eu fico vendo que o Senhor tem o controle de tudo. Alguém disse assim, se você voasse num foguete à velocidade da luz, ou seja, aqui vocês usam as milhas, a 186 milhas por segundo, você passaria a Lua em 2 segundos, o Sol em 8 minutos, em 5 meses passaria todo o sistema solar, levaria 4 anos para passar pela estrela mais próxima,
e levaria ainda outros, percebam, 100 anos para alcançar a nossa galáxia, a Via Láctea. E ainda restariam outros milhões para você conhecer em anos, em galáxias e em planetas, em outras realidades. Sabe o que isso quer dizer? É que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele criou tudo isso, e Ele tem tudo isso nas suas mãos. O que é para Deus cuidar de você e cuidar de mim? Eu leio o livro de Isaías, eu fico alegre, emocionado, entusiasmado, a minha fé se renova. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 40, versos 12, 13, 14 e 15. Vamos ler juntos, porque é lindo, leia comigo bem bonito. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pensou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou a sabedoria ou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Já imaginou Deus com os palmas, a palma da sua mão, vai medindo, olha, o universo tem 1, 2, 3... Eu não sei quantos palmos foram os palmos usados para medir a terra, mas o meu Deus e o seu Deus mediu tudo com as suas mãos, meus queridos. E a Bíblia diz que estas mãos são tão poderosas que nós, quando confiamos nele, ele nos abençoa nesta vida e ele nos garante a vida eterna. João 10, 28, 29. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Vamos dizer juntos? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Você acha arriscado se envolver com Deus? Você ainda tem esse pensamento errado sobre Deus ou não? Cultive com Deus a maior segurança, se renda a Ele. Eu tenho a história que eu acho linda dos pássaros que estavam em cima das árvores. E eles, ali naquela árvore, no grande centro, via os seres humanos correndo, afobados, assustados, de um lado para outro. E um dizia para o outro, eu não entendo esses seres humanos, eles são engraçados. Eles vivem correndo com medo, parecem assustados. E outro diz, eu sei por quê. Eles não devem conhecer o Deus que nós conhecemos. E não devem ter sobre eles o Deus que nós temos. Sabe, a gente precisa aquietar o coração. A gente precisa reorganizar a agenda da gente. A gente precisa realmente confiar mais no Senhor. Porque isso vai servir de um bom sono para você. Isso vai ajudar você a organizar as suas emoções. Isso vai lhe tornar até mais produtivo na sua empresa, no seu emprego. Isso vai fazer os seus relacionamentos serem mais abençoados, porque quando confiamos no Senhor, isso organiza toda a nossa vida. Eu gosto daquela história que todo mundo conhece, né, que fala das pegadas da areia. E a parte mais linda daquela história é que a pessoa que sonha, ele percebe que quando a coisa estava muito ruim, ao invés de parecerem na areia pegadas de duas pessoas, aparece de uma só. Ele pergunta, o Senhor me abandonou? Não, porque naquelas horas você não tinha como caminhar, a coisa estava tão difícil que eu tive que pegá-la no colo. E eu tive que andar com você, por isso só a pegada de uma pessoa, porque eu estava conduzindo você. 2016, vamos fazer a oração de Jesus. Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Pai, relacionamento, nas mãos, segurança, é um reconhecimento, mas em terceiro e último lugar,
É preciso que a gente, nesse caminhar de confiança, a gente assuma com Deus o maior comprometimento. Ele diz, eu entrego o meu espírito, e entregar o espírito é entregar a vida. Significa entregar a mente da gente para o Senhor, significa entregar o coração da gente para o Senhor, significa entregar o corpo da gente para o Senhor, significa que Ele precisa ser o Senhor que salva, escreve o nome da gente no livro da vida, mas precisa ser o Senhor que nos conduz passo a passo, cada dia da nossa vida. E meus queridos, o que havia de mais precioso em Jesus é o que há de mais precioso para a gente, a vida. E o Senhor Jesus simplesmente diz, eu creio, eu entrego, eu me rendo. Rendição que nós ouvimos aqui sem combinarmos, que nós ouvimos na música ali sem combinarmos. Mas o Espírito de Deus hoje desejava dizer à igreja, esta igreja precisa confiar no Senhor e vai ser assim a bênção de Deus sobre a igreja. Rendição. E quando nós nos envolvemos em comprometimento, em entrega, Ele nos honra na vida e na morte. Olha que coisa linda, Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, diga comigo, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele tem compromisso com a gente na vida e na morte. Depois o salmista vai nos dizer, mesmo quando, diga comigo, você deve saber muitas vezes esse salmo, diga comigo, mesmo quando eu andar, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Amém, meus irmãos? Compromisso integral com Deus. É fidelidade plena, não é parcial. Não é uma coisa em que você faz parte da vida, entrega ao Senhor e parte não. Você não vai entregar a vida como se você entrega um carro para alguém e diz, olha, o volante é meu, você pode ir na carona. Não. Você doa a vida e diz, olha, está aqui o volante, está aqui os documentos, está aqui a chave, está aqui a minha vida, a minha agenda, meu orçamento, meus sonhos, meus projetos. E os meus que não são do Senhor, risca tudo, e os que são do Senhor, põe aqui diante de mim, eu quero fazer a tua vontade. Esse é o desafio. Essa é a proposta, isso é o que Deus está nos dizendo, quando Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus, diga comigo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento. É rendição. A gente lá no Brasil sabe muito o que é rendição, porque é difícil você perguntar assim, quantos aqui já foram assaltados alguma vez ou roubados, e você vai ver que lá na própria Igreja da Barra tem muitos. Bate mais de 70%. E isso aconteceu um dia comigo. E aí é muito ruim, porque a pessoa chega, pôs o revólver assim, larga tudo. Eu queria só a minha Bíblia da minha ordenação. Não, larga tudo. Eu queria só. Não tem que querer nada, tudo. E algumas vezes você fazer isso forçado é tão complicado. E Deus quer que a gente faça isso voluntariamente. Ele quer que a gente saiba que confiar nele não é prejuízo, mas é bênção. Confiar nele não é dar varadas na água, mas é viver o melhor dele para a nossa vida. Compartilhei aqui que eu me converti aos 15 anos, no auge da minha adolescência, e o tempo já passou, porque eu já fiz 56, fazem conta aí, né? De 15 para 56, quanto tempo eu já tenho de envolvimento com Deus? Mas como fora difícil aquele primeiro momento de romper com os meus amigos, e aquela caminhada, e no processo da caminhada, e quantas vezes há algumas críticas dentro da própria família, tios, primos, você agora ficou doido, você vai perder a sua adolescência, sua juventude, você vai sacrificar tudo, e quando eu disse, agora eu vou ser seminarista, vou ser pastor, me lembro quando o pai da Janela falou assim, você não vai fazer minha filha passar fome não, né? E graças a Deus, em março, eu faço 35 anos de ordenação ao ministério, 34, em janeiro, agora dia 31, 35 anos de casados.
Nós temos 3 filhos. A nossa filha, falamos hoje com ela, estava lá em Metz. Está nevando lá, viu, pastor? E aí falamos um pouquinho. Nossos netinhos, o esposo dela é pastor, são missionários ali. A minha outra filha está aqui nos Estados Unidos, fazendo um mestrado na área de finanças, na Dallas Baptist University. O outro filho casado, a minha nora crente, ama o Senhor Jesus, evangelizadora, evangelista, é uma menina de Deus. E a gente já sonha com os outros netinhos, com os outros que Deus nos dará. E quantos países a gente já esteve, em quantos lugares, quantos amigos, quantas igrejas, está aqui com vocês. Sabe, não há nada arriscado em nos entregarmos totalmente ao Senhor. Arriscado, sabe o que é? É viver a sua vida sem um compromisso com Deus. Não faça isso mais. Você não tem a capacidade de conhecer o futuro. Você não tem condições de ir além daquilo que Deus te revela. Mas quando você se envolve com Deus, você tem a tranquilidade de ter alguém que conhece o seu passado, conhece o seu presente e pode abençoar você em todo o seu futuro, e Ele só abençoa. Eu gosto de Jeremias 29:11. Deus dizendo àquele povo e a nós: eu tenho planos para vocês, planos de abençoar vocês, de dar-lhes um futuro, de dar-lhes esperança, prosperidade. Você toma essa palavra para você essa manhã? Eu tomo para mim. Eu não tenho nenhuma timidez de dizer: Senhor, abençoa-me todos os dias. E eu tenho procurado dar a Deus a minha vida, dar a Ele o meu comprometimento. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida. Vamos fazer essa tradução para nós hoje? Então diga comigo: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. A sua intimidade precisa ser refeita hoje com o Senhor. Você precisa fazer planejamento nessa área. Você precisa estar conversando com o Senhor, olho nos olhos, como se Ele estivesse ali do seu lado, como amigo de Deus, como Davi, que se torna um homem segundo o coração de Deus, Abraão, amigo de Deus. É possível, sim, em pleno século XXI, você ser amigo de Deus. Eu queria orar por você. Talvez você precise fazer a seguinte meta da sua vida. Eu quero poder dizer Pai, mas eu quero dizer isso mais do que como uma palavra. Eu quero dizer Pai como alguém que conhece Deus de perto, que vive com Deus de perto, que tem intimidade com Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Você precisa conhecer mais a Deus? Vamos orar por você. Talvez você precise entregar-se, assumir confiança com Deus, um relacionamento de confiança nas mãos do Senhor. Sabe, a gente se frustra muito, a gente sofre demais porque a gente confia e toma a confiança para a gente. A gente entrega e toma de volta. Mas a ideia é que você coloque a sua família na presença de Deus, seus sonhos, seus projetos, mas antes de tudo, entregue a sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é dizer: eu sei que eu sou um pecador, que os meus pecados me afastam de Deus, que por eles eu já estou condenado, mas eu me rendo a Jesus e Ele pode me perdoar e salvar, só Ele pode. Eu aceito a Jesus, eu volto-me para Jesus, e a partir disso entregar a agenda, os sonhos, os projetos, os filhos, os netos. Sabe, ninguém cuida melhor dos seus filhos do que Jesus. Ninguém vai fazer as suas finanças prosperarem mais do que Jesus. Ninguém vai ajudar você melhor na sua agenda do que Jesus. Ninguém! Talvez nessa avaliação você vai perguntar: eu tenho rendido a minha vida ao Senhor? Eu tenho feito isso? Eu tenho olhado para trás ou eu tenho seguido em frente? Sabe, 2016, propõe no seu coração não olhar para trás. Não olhar para ninguém no sentido espiritual, mas olhar para Jesus como seu autor e consumador da sua fé, o seu líder. Não é o que o outro vai dizer para você que vai determinar a sua caminhada. Não é o que vai acontecer em volta de você que vai determinar a sua caminhada.
mas é a sua entrega. Creia, Deus vai te abençoar. Não é arriscado, é bênção. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar. E eu gostaria de fazer um apelo diferente. Pastor, olha, hoje eu preciso levantar aqui um marco. Eu estou lendo a Bíblia de novo e é tão gostoso relê-la, e eu vejo que, mesmo na humanidade de Jacó, um sujeito meio complicado, como a gente, né? Cheio de coisas para ir celebrando a recuperação, né? Falhas de caráter, comportamento disfuncional, mas todas as vezes que ele percebia que ele precisava de fazer um novo pacto com Deus, ele levantava um novo altar e ele dizia: vai ser diferente, vai mudar alguma coisa na minha vida a partir de hoje, eu vou viver algo novo de Deus. Sabe como fazer essa manhã? Uma manhã de reconsagração, uma manhã de uma reentrega, uma manhã para a gente dizer: Senhor, que a partir de hoje eu quero ter um marco de relacionamento com o Senhor, que ninguém vai precisar me obrigar a fazer, mas eu vou agir nessa relação com o Senhor. Eu vou falhar, mas o Senhor vai me levantar. Eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente depois se ajoelhar aqui em oração, sem nenhum temor, sem nenhuma dificuldade. Não é para mim, é para nós, é para o Senhor. Então deixa o seu lugar e venha para nós estarmos diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que precisa voltar a Jesus, você que está precisando dessa intimidade, venha, vamos estar aqui juntos, depois vamos nos ajoelhar juntos aqui. É um renovar de Deus, é um agir do Espírito, é Deus fazendo. Nele a gente pode confiar. Se já puderem se ajoelhar, eu me ajoelho com vocês. Pode As companhias aqui, vamos estar juntos. Jesus, Glória a Deus. Vamos chorar na presença de Deus, vamos nos alegrar com Deus. Nele a gente pode confiar. Tudo falha, Deus não falha. Pode confiar. Tudo fracassa, mas Deus não fracassa. Pode vir. Nele a gente pode confiar. Mais intimidade com Deus. Confiar a Deus tudo, todas as coisas, nas mãos dele devemos estar. Nele a gente pode rendição, entrega total. Pode confiar. Jesus, Ele é teu melhor amigo. Oh Deus, nele a gente pode confiar. Traz libertação, traz salvação, Senhor. Eu vou orar o Senhor, depois vamos cantar mais uma vez. Mais alguém quer vir até aqui? Talvez alguém precisa voltar para Jesus, aceitar a salvação de Jesus. De repente assumir o compromisso com o batismo, porque significa compromisso com Deus, e você não vai ficar mais no meio do caminho. Há mais alguém que quer vir aqui, precisa, pode vir. Pode vir, deixa o seu lugar sem temor. Não é arriscado com Deus, é bênção, é bênção. Oh Deus, eu creio na visitação do Teu Espírito aqui agora, Senhor. Eu creio, ó Deus, na visitação do Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo um novo pacto, um novo compromisso. E nós estamos fazendo um novo altar, um sacrifício diante do Senhor, para ficar marcado na nossa vida e na nossa história. Um recomeço, Pai. Nós queremos, ó Deus, viver o melhor do Senhor para nós. Queremos tomar posse do melhor do Senhor para nós. E sabemos que isso implica em mudanças que o Senhor vai fazer em nós, Pai. Mas o Senhor há de nos acompanhar como amigo, como um Pai presente. Pai, toma as angústias da nossa alma nas Tuas mãos, as nossas ansiedades, os nossos medos, Pai. Tira de nós, ó Deus, esse desejo de controle, Pai. Transferimos tudo para o Senhor. Pai, nós comprometemos a todos os dias servir o Senhor. Não queremos olhar para trás, queremos olhar para frente. Pai, fortaleça a nossa fé. Renova o nosso ânimo, dá de novo a alegria da salvação, Pai.
Pai, naqueles vícios e hábitos que sozinho não vamos conseguir. Nos leve para o Celebrando a Recuperação, para que ali junto com os nossos irmãos, à luz da Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, haja alegria, haja mudança, haja, ó Deus, vida nova, vitórias, haja conquistas novas. Faz o 2016 ser um ano verdadeiramente novo na vida desta igreja, na vida dos Teus filhos. Ó Jesus, pela fé já te agradecemos, pelo Teu agir, pela Tua cura, pela Tua visitação. Nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode abraçar alguém, cumprimentar, abençoar alguém essa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimente alguém aí do seu lado também. Diga, Deus que dentro do 2016 abençoado. No controle do Senhor. A bênção do Senhor.